Recados da Casa Espírita Mensageiros do Bem. Zelando pelo respeito e cuidado com todos, permaneceremos com as atividades presenciais da nossa casa suspensas até segunda ordem devido ao coronavírus. Todas as segundas-feiras, nossas palestras continuarão de forma online no nosso canal do YouTube às 20 horas. Nesse momento, pedimos que coloquem sua água para fluidificação. Ao término da palestra, iniciaremos a irradiação à distância. Neste período das 21 horas, entre em sintonia com seu anjo da guarda, na certeza que estarás recebendo todas as energias necessárias para seu refazimento e equilíbrio. Fiquem conosco e excelente palestra. Olá, os amigos da Casa Espírita Mensageiros do Bem. Nós cumprimentamos os seus dirigentes, os seus frequentadores, os amigos que acompanham as atividades da casa na modalidade virtual, nas suas páginas do Facebook, do YouTube, e que podem então ter contato com a doutrina espírita. Agradecemos desde já o convite dos amigos. Meu nome é Jefferson Carlos Ponqueroli, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, também aqui de Itajaí. E viemos então colaborar um pouco com a proposta de divulgação da doutrina espírita. Nós vamos convidar os amigos para que nesse instante possamos fazer uma prece para iniciar a nossa atividade de exposição doutrinária de hoje. Então vamos unir os pensamentos, buscar nesse instante a presença de Jesus, nosso amado Mestre, em nossos pensamentos. E a Ti, Senhor Jesus, agradecemos por mais desta oportunidade que nos concedes de contato com a doutrina espírita, de reflexões salutares, que ao mesmo tempo que nos esclarece, nos traz o consolo necessário para as nossas aflições e nossas dores. E a Ti, Senhor Jesus, rogamos ainda que nos ampare, que nos auxilie através dos benfeitores amigos do plano espiritual, para que nesse instante possamos continuar a nossa jornada terrestre, com fé, com esperança, e a partir desse instante renovarmos os nossos pensamentos para o bem, a nossa conduta para o bem, para a caridade, e assim caminharmos na Tua direção. Que o Teu amparo nos envolva em paz, em misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos trazer neste encontro a proposta de trabalharmos um pouco o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Pedi e obtereis. Como compreendermos essa proposta de Jesus, quando Ele nos traz Pedi e obtereis? E é exatamente essa proposta do codificador Allan Kardec, quando ele nos traz nessa abordagem reflexões salutares, para que possamos compreender a proposta de Jesus. E ele vem nos falar então a respeito da qualidade da prece. E ele inaugura então esse capítulo trazendo alguns trechos do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. São 3 abordagens do Evangelho contido no Novo Testamento. E a que nós vamos destacar inicialmente é o trecho em que Mateus anota o
capítulo 6 e o versículo 5 a 8, ou seja, um trecho contido em O Sermão da Montanha, quando Jesus diz: quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e no canto das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. E o Cristo então recomenda: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e o vosso Pai que se vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Continua: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, Jesus traz uma valiosa recomendação em O Sermão da Montanha. Quando formos orar, devemos nos recolher ao nosso quarto. Devemos pedir pouco, devemos buscar esse diálogo com Deus dentro de uma simplicidade. E dentro disso, então, Kardec traz as suas ponderações sobre a qualidade da prece. E ele diz então: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, o Cristo, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Porque Jesus disse que os hipócritas assim faziam quando buscavam a prece, colocavam-se em evidência. E diz Jesus então: orai em secreto. Eis uma qualidade da prece. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Mais uma qualidade da prece, a sinceridade das palavras. Não é pela multiplicidade, é pela sinceridade das palavras. E continua o codificador Allan Kardec: antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Portanto, avaliarmos a nossa condição íntima. Se quando nós oramos a Deus, não estamos com o coração repleto de mágoa, de ira, de ódio, e nos recomenda então o perdão. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Kardec traz a abordagem contida em Lucas, quando Jesus compara a prece então do publicano e do fariseu. Quando o fariseu se exaltava, qualidades que não possuía, e o publicano então reconhecia a sua própria condição íntima, das suas próprias imperfeições. Portanto, o codificador vem falar das qualidades da prece. Exatamente, orar em secreto, sinceridade das palavras, o perdão daqueles que nos promoveram algum mal, alguma contrariedade que nós guardamos mágoa. Nos traz ainda humildade e a necessidade de avaliarmos a nossa condição íntima, o que há em nós de mal. Portanto, essas são as qualidades da prece. E podemos perceber que a qualidade da prece passa pela sua simplicidade, pela sinceridade com que envolvemos esse ato que os Espíritos definem em O Livro dos Espíritos, ao codificador Allan Kardec, como um ato que consiste em louvar, pedir e agradecer. E a sua qualidade consiste em orar em secreto, em buscarmos a sinceridade das palavras, a humildade da nossa condição. E o codificador então traz, na continuidade do capítulo, a eficácia da prece. Como alcançarmos a eficácia em nossa prece? E ele inicia então com um trecho de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, quando Jesus diz então:
Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Portanto, pedi e obtereis traz a referência do Evangelho de Marcos. Como alcançarmos essa eficácia? Será que tudo o que nós pedimos nós obtemos? Será que tudo aquilo que nós desejamos e rogamos a Deus ou a Jesus, eles nos concedem? E Kardec então traz a oportuna reflexão de que na condição de Deus como nosso Pai, Kardec nos convida a refletirmos se nós, na condição de Pai, damos tudo aquilo que os nossos filhos nos pedem. Será que tudo que nos é pedido na condição dos nossos filhos, nós alcançamos, atendemos às suas súplicas, aos seus pedidos? Evidentemente que não, porque há nesse contexto uma necessidade, há nesse contexto daquilo que estamos atravessando, daquilo que estamos passando, um merecimento. Portanto, Deus, como nosso Pai, nos dá na medida das nossas necessidades, do nosso merecimento. E o entendimento que nós devemos ter de que tudo que nós atravessamos, tudo aquilo que nós passamos, passa-se por um processo educativo. E o codificador nos traz, dentro dessa proposta da eficácia da prece, um trecho muito interessante, quando ele nos diz, então, em um exemplo: um homem se acha perdido no deserto, a sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Ou seja, o homem ora, o homem faz uma prece. Nenhum anjo lhe virá dar de beber, contudo um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes me serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Portanto, nós estamos diante de um exemplo didático do codificador Allan Kardec, que vem nos falar a respeito da prece, mas também vem nos falar a respeito de fé. Portanto, diante de uma dificuldade, nós pedimos a Deus. Diz o codificador que o homem pede e espera. Como nós conseguimos observar a dinâmica da prece? Nós pedimos um ato de fé e nós esperamos um ato de fé também. E Deus não surge diante da nossa visão para, na proposta trazida pelo codificador, nos trazer um copo d'água. Mas diz o codificador que Deus age através da inspiração, Deus age através de um bom espírito, de um benfeitor espiritual que então sugere uma ideia de levantar, ou seja, dessa situação que nos encontramos, de levantarmos para seguir na direção daquele objetivo que traçamos. Ou seja, pedi e obtereis. Exatamente nessa proposta que estamos discorrendo. A prece é esse ato de louvar a Deus, de reconhecer a sua magnitude como inteligência suprema, como causa primeira de todas as coisas, o ato de pedir e o ato de agradecer. Como nos referenciou o codificador, se o homem tem fé, ele reconhece a presença divina em sua vida. O agradecer. Agradecer essa oportunidade, essa inspiração. E o codificador então nos traz, na sequência, a ação da prece. Como se dá esse processo? E o codificador vem falar a respeito da transmissão do pensamento. Se a prece é esse ato, essa invocação a Deus, a Jesus, a algum benfeitor espiritual,
Como se dá esse processo? E o codificador então nos diz que se dá através da transmissão do pensamento. Algo que o codificador vai aprofundar a respeito da transmissão do pensamento na obra Gênese. Mas aqui o Evangelho vem nos falar de que nós envolvemos o pensamento pelo fluido, pela vontade, pelo sentimento, pela sinceridade. E nós então impulsionamos o pensamento na direção do seu objetivo, na direção daquilo que nós traçamos como o nosso desejo. Portanto, a prece se dá através da transmissão do nosso pensamento, da nossa vontade. E, evidentemente, como o codificador fala na obra Gênese, mais longe será o seu alcance quanto maior vontade nós impulsionarmos o pensamento. André Luiz vem nos falar a respeito da forma pensamento. Com o pensamento nós criamos e com a vontade nós impulsionamos o pensamento através dos fluidos. E eles então alcançarão o seu resultado, o seu objetivo. E como nós vamos compreender de forma clara como se dá esse processo? E nós vamos ilustrar com alguns exemplos. Nós vamos trazer aqui, por exemplo, a proposta de André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Quando a obra inicia-se através da prece. A prece de uma jovem, de uma adolescente, de Eveline, que, atravessando um momento difícil, faz uma rogativa, faz uma prece sincera. E André Luiz está então junto a Clarencio, onde Clarencio atende um emissário que lhe diz: Clarencio, recebemos em nosso lar uma prece refratada. E André Luiz então se enche de curiosidade e pergunta o que é uma prece refratada. E Clarencio, de forma muito paciente e fraternal, explica: nenhuma prece se perde no espaço. Quando o destinatário a que é dirigida não tem condições de atender, as forças superiores, os benfeitores superiores, então direcionam a prece para aquele mais próximo que pode atender a rogativa. E Clarencio então explica: Eveline, uma jovem, uma adolescente, fez uma prece. Nós então recebemos essa prece refratada para lhe auxiliar. Recebemos a autorização para descermos então a crosta terrestre para auxiliar aquela dinâmica familiar. E nós vamos observar aqui a importância da evangelização da infância e da juventude, a evangelização da própria família, porque quando nós conseguimos educar os nossos filhos dentro de valores e de princípios morais, quando nós conseguimos educar os nossos filhos numa proposta iluminativa desta ou daquela religião, a mais adequada a nós mesmos, nós dirigimos aos nossos próprios filhos. E nós então lhes exemplificamos através da prece, através da fé, e aquela jovem então trazendo a experiência da prece. Naquele seu momento supremo de necessidade, roga ao alto e o alto então lhe responde. Fechando parênteses da importância da educação dos nossos filhos, dos jovens a respeito das questões espirituais e das questões morais, religiosas, a prece contida nesse contexto, nós observamos então essa importância. E Clarencio então organiza um pequeno grupo para descer então a crosta terrestre e convida André Luiz, que prontamente aceita. E vamos observar que essa prece movimentou uma dinâmica espiritual, benfeitores espirituais descendo a crosta terrestre para atender a rogativa da jovem Eveline. E todos descem, e de forma resumida, porque convidamos aos amigos da Casa Mensageiros do Bem e aqueles que nos assistem para ler a obra Entre a Terra e o Céu de André Luiz através de Chico Xavier, porque chegam à casa de Eveline, entram no lar,
avançam junto àquele cômodo, ao quarto de Eveline, e a jovem está ali em prece. Vejamos que o atendimento da prece, a resposta, ela logo chega. E Eveline está em prece, então, rogando auxílio. E André Luiz, então, pergunta a quem ela está rogando ajuda. E Clarencio diz que ela pede ajuda à sua mãezinha já desencarnada. Ela pede que a mãezinha venha em seu auxílio, mas a sua mãe não está em condições de atendê-la. Por isso ela foi refratada à prece, encaminhada a nosso lar. E Clarencio então diz, vamos auxiliar, porque Eveline pede ajuda para sua madrasta, que está no cômodo ao lado, no quarto ao lado, prostrada à cama, num profundo processo de depressão. E eles então se dirigem ao cômodo em que está a madrasta de Eveline. E lá está então, naquele quarto escuro, a madrasta deitada no leito. E André Luiz observa na cabeceira da cama um espírito numa condição odienta, de muito ódio, dirigido à madrasta de Eveline. E eles então, observando aquele quadro, são esclarecidos por Clarencio. Esse espírito que está no processo obsessivo, na injunção junto à madrasta de Eveline, é a mãe da jovem que está no cômodo ao lado. Ou seja, a mãe de Eveline está num quadro de obsessão, ela virou a obsessora da madrasta. E diz Clarencio então que eles vão atender a necessidade da madrasta de se desvincular psiquicamente da mãe de Eveline. E a mãe de Eveline para entender a nova dinâmica do lar, da sua filha, do seu marido e do seu filho. Vamos observar essa dinâmica familiar que se desenvolve durante todo o livro de André Luiz, trazendo então seu desfecho ao final, que nós então deixamos para que os amigos leiam. Mas a nossa proposta é compreender a eficácia da prece. Pedir, Eveline pediu. A sinceridade, o recolhimento íntimo. Não foi pela multiplicidade de palavras, foi pela sinceridade do pedido. Do pedido dirigido à sua mãezinha, que mesmo não tendo condições de ajudá-la, a prece não chegou na sua mãe, que não tinha condições de compreender, mas chegou nas altas esferas espirituais. E então a bondade divina, a misericórdia de Jesus, encaminhou para Clarencio, que estava então em condições para atender a Eveline, exatamente o que o codificador Allan Kardec fala a respeito da eficácia da prece, do atendimento por um bom espírito das nossas necessidades. E nós vamos, nessa dinâmica que a literatura espírita nos proporciona, abordarmos também essa dinâmica dentro da própria condição espiritual do espírito, em o livro Memórias de um Suicida, através da médium Ivone Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, quando nós vamos observar ali uma dinâmica no mundo espiritual. Porque Camilo traz a dinâmica do Vale dos Suicidas, mas também do grande espaço espiritual organizado por Maria, a mãe de Jesus, que se dedica então a amparar esses espíritos que chegam nessa condição no plano espiritual, na erraticidade. E nessa dinâmica, Camilo conhece Jerônimo. E Jerônimo era alguém que havia cometido um crime e se tirado a própria vida, num ato de desatino, de desequilíbrio. E então, nessa condição, Jerônimo desejava retornar à crosta terrestre para saber da condição da sua filha e do seu filho. E mesmo sendo advertido pelos benfeitores espirituais que não era o momento, que não era a melhor condição que ele possuía para a sua realidade na crosta terrestre, a realidade dos seus filhos, melhor se referindo na crosta terrestre, avança
na sua rogativa e desce a crosta terrestre, mesmo contrariando os benfeitores espirituais que não impediram, através do seu livre-arbítrio, que ele viesse observar a condição do seu filho e da sua filha. E ele é tomado de profunda surpresa quando percebe que a sua filha, desamparada pelo pai, passa a se prostituir no cais do porto. Totalmente desequilibrada por perceber o seu pai tirando a própria vida, desamparada, passa então à atividade da prostituição no cais do porto. E ele então se dirige ao seu filho e percebe que o seu filho está na prisão. Porque desamparado da presença do pai, ele então passa a cometer pequenos crimes até o momento em que é preso. Jerônimo então desequilibra-se muito mais, recebe atendimento, retorna àquele espaço de amparo criado por Maria, mãe de Jesus. E lá então ele recebe o atendimento, continua o seu tratamento, e lá ele é convidado então a participar, como todos aqueles que lá estão, a todos os dias às 17 horas, se colocarem em prece. Todos os dias há um sinal às 17 horas, e todos os espíritos que lá estão se colocam em prece. E podemos estranhar essa condição, achar que é um ritual, achar que é uma dinâmica estranha, mas nós vamos entender que lá, como um espaço de espíritos que desequilibraram o psiquismo, de espíritos em processo de recuperação, é necessário que haja ali um ato de disciplina, que haja ali um momento em que eles busquem elevar o pensamento, que busquem pelo menos em algum momento parar o seu torvelinho mental para buscar a prece. E ali então se coloca nessa condição Jerônimo, e diante daquele quadro observado da realidade dos filhos na crosta terrestre, ele que já houvera sido separado de Camilo pela sua condição de desequilíbrio, uma vez que Camilo já estava mais equilibrado psiquicamente da sua condição, e Jerônimo, depois de visitar os filhos, desequilibra, inicia ou reinicia o seu tratamento. Jerônimo então passa todos os dias às 17 horas, com o único propósito, elevar os pensamentos pedindo a Deus que ampare os seus filhos. Portanto, vamos ver a prece, a sinceridade dos seus pedidos, a sua humildade, percebendo os equívocos que havia cometido, mas não pedia por ele, pedia pelos filhos, a prece intercessória. E ele então pedia que Deus pudesse ajudar a sua filha a mudar de vida, pudesse ajudar o seu filho. Em determinado momento, após determinado período de tempo, Jerônimo é chamado ao gabinete daquele espaço espiritual e os benfeitores lhe dizem: Jerônimo, as suas preces receberam resposta do alto. E nós, então, recebemos autorização para descer a crosta da terra, para auxiliar a sua filha e o seu filho. Pedi e obtereis, disse Jesus. E então a espiritualidade se movimenta ao comando de Maria, ao seu coração generoso, e os benfeitores, então, atendem à prece de Jerônimo, descem a crosta terrestre, empreendem esforços e mudam a realidade da filha e do filho de Jerônimo. Os bons espíritos passam a atuar na vida de ambos e novas portas se abrem, novos caminhos se apresentam diante de ambos. Pedi e obtereis a fé, a sinceridade das palavras, a humildade,
a eficácia da prece. E nessa dinâmica vamos observando os exemplos que nos chegam. Manuel Flamengo de Miranda, em transtornos psiquiátricos e obsessivos, por exemplo, em que Manuel Flamengo de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, narra que foi convidado a visitar um centro espírita e dentro dessa prática da exposição doutrinária, Manuel Flamengo de Miranda observa uma senhora colocada em prece e ele observa então uma dinâmica espiritual em torno dela. E ele questiona então ao instrutor espiritual, observa aquela senhora colocada em prece e uma movimentação espiritual em torno dela. O que se passa? E o instrutor espiritual narra, Manuel Flamengo de Miranda, aquela senhora está em prece. As suas 2 filhas estão em situações complicadas, de necessidade extrema. E ela então rogou a Deus o amparo às filhas. E a resposta do alto chegou. E então os benfeitores espirituais da instituição estão se movimentando e vão na direção das filhas para atender às suas necessidades. Portanto, vamos observar 3 obras magníficas da literatura espírita, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, por Chico Xavier, Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, através de Ivone Amaral Pereira, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do espírito Manuel Flamengo de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, obras magníficas que convidamos os amigos para que leiam na sua íntegra, para observarmos a movimentação do plano espiritual no atendimento, a prece. Quando a prece é envolvida dentro dessa proposta de sinceridade, de fé, de humildade, quando nós oramos e nos recolhemos intimamente, no nosso quarto íntimo, no nosso mundo íntimo, e falamos com Deus. Louvamos, pedimos e agradecemos. Eis a proposta de Jesus: pedi e obtereis. E a doutrina espírita, de forma brilhante, vem iluminar a nossa consciência. E como os benfeitores espirituais nos auxiliam em nossas rogativas. Não pela multiplicidade de palavras, mas pela sinceridade. Estamos sendo assistidos nesse instante, quando nós nos colocamos em prece. E nós então vamos buscar, para finalizar a nossa exposição, quando Agostinho vem nos falar a respeito da felicidade que a prece proporciona, o último item desse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos diz então, na sua parte final: avançai pelas veredas da prece, ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso, os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. E ele então encerra: também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, do Gólgota ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassam na alma, se bem que vergada ao peso de um madeiro infamante. Ele a morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. E nós vamos observar quantas vezes Jesus se recolheu em prece. No Getsemane, ele, acompanhado de Simão Pedro, de João e de Tiago, diz a eles: vamos nos colocar em prece, orai, e vigiai e orai, vigiai os pensamentos e orai. E ele então se coloca em prece, nos dando o valioso exemplo, a valiosa lição de que esse conilóquio com Deus, esse diálogo com Deus,
deve ser constante e incessante, para que possamos não levar um rol de pedidos, mas que devemos louvar a sua divina presença, a sua luminosa ação na nossa existência, a sua providência. E assim nós vamos louvar e agradecer. E quando percebemos, o rol dos nossos pedidos diminui, porque percebemos o quanto temos, quantas oportunidades, as valiosas lições que a vida nos apresenta. E quando nós pedimos que Ele nos encoraje, que Ele nos proporcione ânimo, disposição, que Ele fortaleça a nossa fé. Nós tiramos aqueles pedidos que eram-nos corriqueiros antes de conhecermos a doutrina espírita. Quando nós pedimos que Ele nos apresentasse essa ou aquela condição, e nós exigimos então que de forma mágica e fantasiosa a solução se apresentasse diante dos nossos olhos. E a doutrina espírita vem nos dizer que os bons espíritos vêm nos socorrer, vêm nos inspirar, vêm nos apresentar caminhos que antes não tínhamos condições de observar, vêm nos desataviar de pensamentos pessimistas, vêm nos inspirar o otimismo, a fé, a esperança, vem tirar as nuvens pesadas do pessimismo, do desânimo, para que possamos observar o caminho belo que se apresenta diante da nossa existência. Vem nos promover a alegria de viver, a esperança de que dias melhores virão, de que amanhã será um novo dia, um dia em que o sol da esperança brilhará no horizonte da nossa existência. E nós então, tomados pelo entusiasmo de viver, pela alegria, tomamos pelas mãos aqueles que caminham ao nosso lado e apontamos a eles o caminho da esperança e falamos a eles da fé que preenche o nosso ser e que nos permite a disposição de amar, de servir e auxiliar onde estivermos. Que a prece seja esse valioso mecanismo nesses dias atormentados que atravessamos. Que a prece seja essa ferramenta valiosa que a doutrina espírita nos apresenta, para que possamos atravessar esse momento com a mesma esperança, com a mesma alegria que Jesus seguiu do Getsemane à prisão, da prisão ao Gólgota, com a mesma fé em Deus, com a mesma esperança. Que mesmo carregando o madeiro, possamos olhar o horizonte com esperança. Que possamos agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade que nos convida a profundas reflexões, que nos convida à paciência, que nos convida à tolerância, que nos convida a observar todos aqueles que estão caminhando conosco como irmãos em humanidade, despertando em nós a legítima fraternidade. Agradecemos aos amigos da Casa Mensageiros do Bem, aos amigos que estão nos acompanhando, rogando a Jesus que nos abençoe a todos, para que possamos ter essa esperança e essa alegria de viver hoje e sempre. E assim nós vamos colocar em prática a proposta deste encontro com os amigos. E através da prece, te buscamos, Senhor Jesus, uma vez mais, para que possas levar a Deus, nosso Pai, o nosso reconhecimento, por observarmos a sua divina presença em nossa existência, por prover as nossas necessidades e por permitir a cada um de nós o contato luminoso com o Teu Evangelho, Senhor Jesus.
por nos apresentar essa proposta do amor, do perdão, da caridade e da humildade, moldando o nosso coração, fortalecendo o nosso ânimo. E mesmo que estejamos com os joelhos desconjuntados, pelas dificuldades, pelas agrestias da existência terrestre, continuemos caminhando na tua direção, rogando-te, Senhor Jesus, que nos ampare, que permita a presença dos benfeitores amigos, que do plano espiritual nos inspiram as melhores decisões, que nos inspiram os melhores pensamentos, que o otimismo, a esperança preencha o nosso ser, que possamos observar no horizonte o brilho dos raios do amanhã, de um novo dia, em que o bem, em que a fraternidade se apresente a todos nós. Obrigado, Senhor Jesus. Aos benfeitores amigos, a nossa gratidão, e que possamos seguir inspirados para novos cometimentos no bem, para novas ações. Que a tua paz, Senhor Jesus, nos envolva toda a humanidade, e a tua misericórdia nos alcance hoje e sempre. Que assim seja.